Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui hoje para trazer uma mensagem. Meus irmãos, Deus me revelou tanta coisa aqui, eu já anotei tudo. Eu vou compartilhar com você o que o Espírito Santo colocou no meu coração e no final eu quero orar por você, pela sua casa. Vai ser uma bênção o vídeo de hoje, amém? Irmãos, deixa eu contar para vocês o que Deus colocou no meu coração. Muitos de vocês se sentem sujos no coração. É um sentimento tão ruim porque ele te acompanha todo dia, toda semana, todo mês. Sabe quando você peca e você não consegue se sentir perdoado? Você até mesmo já conversou com alguém, já pediu perdão, você já falou com Deus, mas parece que esse sentimento não sai. É como se fosse uma sujeira mesmo. E aí você pensa assim: como que eu posso um dia ter comunhão com Deus, já que eu sou tão pecador? Irmãos, Deus me revelou isso aqui, não foi à toa. Deixa eu te explicar uma coisa. Lá em 1 João, capítulo 1, a Bíblia diz que quando confessamos os nossos pecados, o Senhor não somente nos perdoa. O sangue de Jesus não apenas nos perdoa, mas Ele nos purifica de toda impureza, de toda maldade. Deixa eu te contar o que acontece. Deus, Ele te perdoa, mas muitas vezes você não se sente perdoado por causa dessa sujeira. Então você tem que crer que Ele também vai te purificar a sua mente de todo pensamento ruim. Sabe quando você peca, talvez você falou mal de alguém, ou você falou uma coisa que não devia, e aí fica aquele sentimento de culpa, né? Aquela culpa é como se fosse uma sujeira que fica ali contaminando você o tempo todo, te machucando por dentro. Se você não crer que o sangue de Jesus também te purifica, você não consegue se libertar disso. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus, Ele não só te perdoa, mas Ele te limpa de dentro para fora. E você que se sente a pessoa mais suja de todas, a mais assim, improvável, a mais pecadora, é você mesmo que Deus quer te usar. É você mesmo que Deus quer fazer uma obra linda. Sabe por quê? Você vai ser uma vitrine da graça do Senhor. Aleluia! Olha, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você hoje. Vou te dar um exemplo aqui. O apóstolo Pedro, por que muitas vezes a gente olha para Pedro e a gente lembra principalmente da queda dele? Já parou para pensar nisso? A gente se esquece, de que Pedro era um homem de fé, um homem que pulou do barco. Enquanto todos os discípulos ficaram lá no barco, ele pulou, ele quis andar sobre as águas. Um homem que queria defender Jesus, era um homem que tinha muitas qualidades, mas a gente se lembra de Pedro quando ele negou Jesus 3 vezes. Por quê? Porque nós nos identificamos com ele. Nós muitas vezes somos exatamente como Pedro. Muitas vezes somos impulsivos, é verdade. Muitas vezes a gente age sem pensar, muitas vezes. E então nós nos identificamos com Pedro. Irmãos, Jesus não escolheu Pedro à toa. Foi para nos mostrar a grandeza do amor de Deus, a paciência que Ele tem com as pessoas. O apóstolo Paulo também disse a mesma coisa. Deus me escolheu, eu que sou o pior dos pecadores, para mostrar o quanto Deus é paciente, o quanto Deus é bom. Então, Deus te escolheu também, Ele quer que você seja dele. Sabe por quê? Muitas pessoas vão olhar para a sua vida e elas vão começar a ter esperança. Se teve jeito para o fulano, para a fulana, então tem jeito para mim. Sabe, quando eu olho para Pedro, eu percebo uma coisa muito interessante. Assim que Pedro ele viu Jesus trazendo a pesca maravilhosa, lembra disso? Que Pedro tentou pescar a noite inteira, não pegou nada, e aí Jesus mandou ele lançar as redes lá onde é mais fundo, e então pegou tantos peixes que quase a rede se rasgou. Naquela hora Pedro se prostrou diante de Jesus e ele falou o seguinte: afasta de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Naquela hora Jesus, o que ele falou? Ele disse: Pedro, eu não vou me afastar de você, pelo contrário, eu vou te fazer um pescador de homens. Irmãos, repare que é justamente no momento que Pedro se sentia mais sujo, mais pecador, foi a hora que ele recebeu o maior chamado de todos: poder ganhar almas para Jesus. Nós vemos o exemplo também do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele viu o trono do Senhor, ele viu os anjos em volta desse trono de Deus. Na hora ele falou: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo muito pecador também, eu sou muito pecador. E naquela hora ele recebeu o maior chamado da vida dele. Glória a Deus. Irmão, se eu estou falando isso aqui para vocês, é porque eu já passei por isso. Nos momentos em que eu me sentia mais sujo, foi a hora que Deus me levantou,
e Deus me chamou para uma obra grande. Então, não desanime, não desista, porque o Senhor vai falar ao teu coração hoje de uma maneira muito profunda, tá bom? Esse sentimento de rejeição muitas vezes está ligado com Deus, né? A gente acha que Deus vai nos rejeitar, que Deus não nos ama. O diabo sopra essa mentira na nossa mente, mas o que eu senti no coração é de compartilhar com vocês aqui é sobre a rejeição diante das pessoas. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo nem têm ideia do quanto vocês estão feridos e do quanto isso prejudica a sua vida. E como você vai se libertar a partir de hoje é o que eu vou te mostrar aqui, tá bom? Antes de começar, só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Rapidinho, vamos lá. Clica no botão aqui embaixo do vídeo, ó, inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho e selecione a opção todas para você não perder as próximas orações, a oração da manhã, a oração da noite, tá bom? Então vamos começar. Irmãos, como eu disse para vocês, muitas vezes quando a gente se sente tão pecador, a gente se sente muito rejeitado, né? A gente sente que Deus não vai nos abençoar, que Deus já encerrou tudo que Ele tinha para fazer na nossa vida. É por isso que muitos acabam se desviando mesmo do caminho do Senhor, porque eles acham que não tem mais jeito para eles. Então essa falta de esperança, isso aí machuca demais, é algo terrível. E a gente tem que crer no perdão de Deus. Mas existe também uma outra dor muito silenciosa, ninguém percebe, mas que muita gente carrega dentro de si, que é aquela dor de saber que as pessoas à sua volta não enxergam o seu valor, essas pessoas não valorizam você. É aquele sentimento que você tem que parece que você é invisível, sabe? Tente imaginar uma cena, né? Eu acredito que muitos de vocês já passaram por isso. Quando você estava lá na escola, aí o professor mandou formar duplas e todo mundo foi encontrando um parceiro, um amiguinho da escola ali, e você ficou por último. Aí você fica ali fingindo que nada aconteceu, mas aí o seu coração fica apertado, você fica triste, tenta disfarçar, mas você sabe que lá no fundo parece que não teve ninguém para compartilhar com você, dividir aquele momento. Irmãos, esse aqui foi apenas um detalhe que eu contei. Inclusive, eu me lembro de uma ferida que eu tive há muito tempo, sabe? E aquilo me machucou muito, mas Deus me curou, graças a Deus. E eu creio que se você está aqui me ouvindo hoje, Ele vai te curar completamente. Porque tem uma promessa de Deus lá no livro de Jó, capítulo 5, versículo 17, que diz que Deus, Ele faz a ferida, mas Ele mesmo cura. As suas mãos curam completamente. Então Deus, Ele permite sim as feridas, as marcas na nossa vida, para que a gente nunca se esqueça de onde Deus nos tirou, para que a gente nunca venha se ensoberbecer. E eu me lembro que quando eu comecei a pregar, Deus me chamou para ser pastor, e eu já estava pregando em várias igrejas, inclusive eu já estava pastoreando os jovens da minha própria igreja. E o que acontece? Eu fui num congresso de oração e lá tinha alguns pastores, e então o pessoal da liderança chamou ali na frente os pastores. E eles sabiam que eu já era pastor, que eu já estava atuando no ministério, mas eles não me chamaram. Eu acredito, irmãos, para ser sincero, que é porque eu não tinha um estereótipo de pastor, sabe? Eu não usava terno, eu não pregava assim fervorosamente. Eu não sei explicar por que eles não me chamaram. E aquilo, irmãos, gerou uma ferida no meu coração. Não por causa deles, mas por causa de mim. Eu comecei a ficar com raiva de mim. Nossa, por que eu não sou o pastor que eu deveria ser? Nossa, por que será que eu não sou uma pessoa melhor, sei lá, mais relevante na vida das pessoas? Irmãos, eu comecei a me culpar, sabe? E foi então que as próprias pessoas que estavam ali no congresso começaram a gritar: olha, tem mais um pastor aqui, ó, o pastor Antônio Júnior. Irmãos, naquela hora meu coração acelerou e eu fui lá na frente, sabe? E eu só sei que a partir daquilo ali eu comecei a me sentir muito mal, sabe? Eu não sabia que aquele simples momento causaria uma ferida tão grande dentro de mim. Irmãos, esse aqui foi apenas um detalhe que eu te contei, porque eu sei que na sua vida também, em vários momentos você já foi esquecido, ou talvez você foi rotulado. As pessoas chamam você de preguiçoso, esquecido, você que nunca termina o que começa. São tantos rótulos que as pessoas colocam na nossa vida, não é? Mas irmãos, o nosso Deus, Ele nos ama de forma incondicional. E se Ele nos escolheu, as pessoas vão ter que aceitar uma hora ou outra que nós somos escolhidos de Deus, que Ele tem algo na nossa vida. E por isso a gente tem que parar de ficar ouvindo as vozes das pessoas, parar de ficar esperando a aprovação dos outros, para esperar somente a aprovação do Senhor. Amém? Eu quero que você pare para pensar também na sua própria família. Talvez dentro da sua própria casa, as pessoas não acreditam que você realmente é uma pessoa de Deus, que você tem capacidade, que você tem potencial.
Isso machuca muito, né, irmãos? E por isso eu quero contar aqui uma história da Bíblia que você vai se identificar completamente. Eu sei que a maioria de vocês já ouviu sobre essa história de Davi, mas eu quero trazer um ponto de vista aqui que você nunca percebeu. A Bíblia conta lá em 1 Samuel, capítulo 16, que o profeta Samuel, ele foi chamado por Deus para ir até a casa de um homem chamado Jessé. E Jessé era o pai de 8 rapazes. E então, quando Samuel chegou lá, ele disse assim, eu vim ungir um dos seus filhos para ser o próximo rei de Israel. Agora pensa comigo numa coisa, irmãos. O profeta mais importante de Israel chegou ali na casa daquele homem para escolher o futuro rei entre os filhos dele. Então Jessé, na hora, ele ficou orgulhoso. Ele começou a mostrar com toda alegria os seus filhos. E primeiro então veio um homem chamado Eliabe. Ele era o mais velho, era um homem forte, um homem que tinha o porte de rei, sabe? Um homem que quem olhava para ele pensava, esse aqui só pode ser o rei de Israel. E então Samuel olhou para ele, na hora ele pensou, só pode ser esse aqui vai ser o rei de Israel. Mas irmãos, Deus na hora falou no coração do profeta Samuel, não olhe para a aparência dele, não olhe para a sua altura, porque eu rejeitei esse homem. Eu não vejo como as pessoas, eu vejo o coração, enquanto as pessoas veem somente a aparência. Aleluia, isso aqui deveria nos confortar, irmãos, porque Deus não vê a aparência. Hoje, quando a gente olha para as igrejas, a gente vê muita performance, não é assim? Pessoas carismáticas, pessoas que falam bem. Isso é bom, isso é maravilhoso, mas irmãos, tem muitas pessoas ali que Deus rejeitou, que Deus não escolheu elas para estarem sendo líderes, influenciadores. Deus, irmãos, está de olho nos pequeninos, naqueles que aos olhos do mundo são desprezados, eles são ridicularizados, são rejeitados. E então a Bíblia conta que Jessé, ele foi trazendo um a um, ele foi apresentando cada um dos seus filhos e a resposta de Deus era sempre a mesma, não é esse, não é esse e não é aquele. Irmãos, quando o 7º filho passou, Samuel ficou confuso, porque já tinham se passado 7 rapazes, nenhum deles era o escolhido, e foi então que o profeta Samuel fez uma pergunta para o pai daquela casa. Olha só o que está escrito em 1 Samuel capítulo 16, o versículo 10 ao 12. A Bíblia diz assim, Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel disse, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou a Jessé, são estes todos os seus filhos? E Jessé respondeu, ainda tenho o menor que está no campo, cuidando das ovelhas. E Samuel disse, mande chamá-lo, porque nós não nos assentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou chamá-lo. O rapaz era ruivo, de olhos bonitos e de boa aparência. Então o Senhor disse, é esse, levante-se e unja ele. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos analisar agora com calma, porque o diabo, sabe o que ele faz? Ele quer que a gente leia a Bíblia com pressa. Porque se a gente lê a Bíblia com pressa, a gente perde as preciosidades, as coisas maravilhosas que a palavra nos traz. Enquanto eu estava aqui lendo, antes de gravar esse vídeo, o Senhor me chamou a atenção para um pequeno e grande detalhe nesse texto aqui, Porque quando o profeta Samuel perguntou, os teus filhos acabaram? No original, ele estava querendo dizer o seguinte, a lista toda está completa aqui, ou você está escondendo alguém? Ou seja, irmãos, o profeta percebeu que tinha algo faltando, estava faltando uma pessoa ali. E então Jessé, ele respondeu de uma maneira que ficou registrado na Bíblia. Ele falou o seguinte, ainda falta o menor. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A palavra hebraica aqui é Hakatan, que não significa apenas o caçula, mas quando ele fala que é o menor, na verdade ele está querendo dizer, tem um lá que é o mais insignificante, aquele que nem conta, sabe? Ele é o menor de todos. É como se ele dissesse assim, tem um lá no campo, só que ele não tem importância nenhuma, então não precisa nem gastar tempo com ele. Irmãos, Jessé na hora falou para ele, olha, enquanto vocês não trouxerem esse rapaz, que eu não conheço ainda, a gente não vai sentar para comer, porque eu quero que ele esteja aqui. E aí nós sabemos a história, né? Quando Davi chegou, era um menino baixinho, um menino ruivo, mas na hora Deus falou para Samuel, é esse aí, ele vai ser o futuro rei de Israel. Glória a Deus. Lembra que eu falei com vocês lá no começo do vídeo? Muitos de vocês se sentem os mais rejeitados, os menores, os piores pecadores. Mas irmãos, para essas pessoas Deus dá o maior chamado. Glória a Deus. Eu me lembrei aqui agora da mulher samaritana. Você deve se lembrar dessa história. A Bíblia diz que aquela mulher já tinha tido 5 maridos, estava morando com um homem que não era o seu marido. Irmãos, pensa numa mulher pecadora,
Pensa no quanto ela era rejeitada na época, porque a mulher não tinha valor. Imagine deitando com um monte de homens, né? Mas Jesus se revelou a ela, ele não acusou ela, ele não jogou pedras, pelo contrário, ele revelou a graça do Senhor. E sabe o que aconteceu? Ela, que era a maior pecadora, se transformou na maior pregadora. É isso mesmo, ela foi correndo na cidade, chamou um monte de gente, chamou uma multidão para ouvir Jesus. Irmãos, é isso que Deus faz. Quando a gente se sente perdoado, quando a gente se sente purificado pelo sangue de Jesus, a gente se sente livre. É uma liberdade tão grande que a gente não consegue guardar dentro do peito. É por isso que a gente quer contar para todo mundo, a gente quer falar desse evangelho, desse Jesus maravilhoso. Então Deus te escolheu com um propósito. É hora da gente orar, é hora da gente confiar no amor de Deus. Ele não vai te rejeitar, aleluia. Então nós vemos aqui que Deus, ele escolheu justamente o mais ignorado dentro da sua própria casa. E aí eu fico imaginando, né, os irmãos de Davi. Imagina a raiva que eles ficaram ali, imagina o quanto eles ficaram com inveja, com ciúmes, com ódio no coração. Mas eles tiveram que reconhecer que Deus tinha uma obra no coração de Davi. E é interessante que Deus tinha falado para o profeta Samuel que Deus tinha separado um homem que era segundo o coração de Deus. O coração de Davi era muito parecido com o coração de Deus. E aí sabe o que aconteceu? Os dias se passaram, depois que Davi recebeu esta unção, ele voltou a cuidar das ovelhas. Ele voltou a ficar ali cuidando das ovelhas, totalmente por fora do que estava acontecendo em Israel. E lá em Israel, o gigante Golias estava confrontando o exército por 40 dias. Até que um dia Jessé, o pai de Davi, ele pediu para Davi levar alguns pães, alguns alimentos para os seus irmãos que já eram soldados do rei da época, que era o rei Saul. E quando Davi chegou ali, ele percebeu que o gigante estava afrontando o exército. Irmãos, na hora Davi se interessou. Ele quis saber o que é que ele ganharia se ele derrubasse aquele gigante. Sabe o que aconteceu? Um dos irmãos de Davi, quando viu que Davi estava ali no meio do povo, curioso, ele falou o seguinte: Davi, o que você está fazendo aqui? O seu coração é mau, o seu coração não presta, o seu coração é maldoso. Irmãos, ali eu consigo ver a raiva do diabo, porque Deus tinha falado que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E de repente o diabo vem acusando Davi, dizendo que ele era mau, dizendo que o coração dele não era puro. Da mesma forma, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, às vezes dentro da nossa própria casa, o diabo usa os nossos familiares para nos desanimar. E não quer dizer que essas pessoas não te amam, não quer dizer que essas pessoas não querem o seu bem, mas essas pessoas, por não estarem firmes com Deus, elas dão brecha para o diabo. E o diabo usa a boca delas para nos desanimar, porque ele sabe que nós amamos essas pessoas, e ele sabe que a palavra delas na nossa vida tem muito peso. Então eu estou aqui para te dizer, não guarde raiva, não guarde rancor de ninguém. A Bíblia deixa muito claro no livro de Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é contra Satanás e os seus demônios, é contra o diabo, irmãos. Não é a pessoa, entenda isso. As pessoas podem te machucar, mas procure ver com os olhos espirituais. Procure ver o que está por trás disso. É o inimigo querendo que você desista. Amém? Então continue fazendo o seu trabalho, continue fazendo aquilo que você tem feito, você está no caminho certo. Ainda que Deus te tire da multidão por um tempo, ainda que Deus te coloque no anonimato, continue sendo fiel no pouco. Assim como Davi, ele continuou cuidando das ovelhas, até que chegou a hora certa de Deus exaltá-lo. Aleluia! A Bíblia diz: humilhe-se diante da mão poderosa de Deus, e Ele a seu tempo o exaltará. Eu estou aqui hoje para te dizer, eu sou prova disso. Irmãos, eu nunca busquei um ministério, eu só queria a glória de Deus, eu só queria agradar o coração do meu Pai, eu só queria ter um relacionamento com Ele, experiências sobrenaturais. Irmãos, e Deus me preparou para o ministério, e Deus está preparando muitos de vocês também. É só questão de tempo, mas você não pode desistir. Glória a Deus. E eu sei que o pai de Davi, talvez ele não fez aquilo por maldade. Ele não queria chamar Davi simplesmente porque quem olhava para Davi com certeza pensava: esse aí não pode ser o rei de Israel. É óbvio, esse menino não leva jeito. Olha lá, ele só sabe cuidar das ovelhas. Então muitas pessoas, elas não nos incluem na lista, vamos assim dizer, porque elas simplesmente olham para nós e realmente nós não temos o perfil que o mundo está buscando.
mas glória a Deus, porque nós estamos no perfil de Deus, amém? Quanto mais você se sente indigno, é aí que Deus quer fazer uma obra na sua vida. E antes de nós orarmos, irmãos, eu senti aqui de compartilhar também uma outra história da Bíblia relacionada a um homem chamado Zaqueu. Lembra dele? Zaqueu era um homem rico, ele era o chefe dos cobradores de impostos e por causa disso ele era muito odiado. Ele era desprezado por toda a sociedade, porque naquela época quem cobrava os impostos muitas vezes colocava um valor acima, extorquia as pessoas. Então ele era um homem cruel mesmo, um homem que roubava das pessoas. E quando Jesus entrou na cidade dele, lá em Jericó, a multidão se juntou em volta de Jesus. Jesus estava cercado por uma multidão, só que perto dali tinha um rapaz baixinho, ninguém conseguia ver, ele ficou para trás, praticamente invisível no meio do povo, e esse homem subiu numa árvore, com certeza para enxergar Jesus, estava curioso talvez. E é interessante, irmãos, que Deus não erra endereço. Sabe o que aconteceu? Jesus chegou exatamente ali, debaixo daquela árvore, e ele olhou para cima e ele fez uma coisa que ninguém imaginou, ninguém acreditou na hora. Sabe o que ele disse? Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque me convém ficar hoje na tua casa. Aí eu te pergunto uma coisa, como é que Jesus sabia o nome daquele homem que a cidade inteira estava ignorando? Irmãos, o Espírito Santo revelou para Jesus, apontou o caminho certo. Eu quero aquele ali, eu quero aquele ali que é rejeitado por todo mundo, aquele ali que ninguém gosta dele, que ninguém dá um centavo por ele, eu quero ele. Irmãos, é isso que está no coração de Deus. Na hora Jesus falou, olha, me convém ficar hoje na sua casa, ou seja, a agenda de Jesus parou para incluir Zaqueu. E aí você percebe uma conexão com Davi, porque Samuel, ele teve que parar tudo que estava fazendo e ele falou, gente, nós não vamos dar continuidade enquanto esse rapaz não chegar. Da mesma forma, Jesus falou, olha, eu não vou fazer mais nada hoje, eu quero ficar só na casa de Zaqueu. E aí a Bíblia diz que a multidão, as pessoas, elas ficavam inconformadas, elas ficavam pensando e conversando umas com as outras. Se Jesus soubesse quem é esse homem, Jesus não teria ficado na casa dele. Irmãos, as pessoas começaram a julgar, mas na verdade Jesus sabia que aquele homem ali iria se arrepender de todo o coração, e foi exatamente o que aconteceu. Ele falou para Jesus, olha, se o Senhor quiser, eu devolvo 4 vezes mais de tudo que eu roubei das pessoas. Eu quero a salvação, eu não quero continuar nesse caminho errado. Irmãos, é isso que Deus está olhando, aleluia. Assim como ele olhou para aquele homem perdido e Jesus viu o que ele poderia fazer na vida dele, assim também ele está olhando para você agora. Eu tenho certeza que no final da oração o seu coração já vai estar puro, transformado, e o próprio Senhor Jesus disse que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, essa pureza não vai vir de você, mas vai vir através do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos orar agora, é um momento muito importante, mas eu quero que você deixe aqui nos comentários, Deus falou comigo hoje, ou então diga assim, eu precisava ouvir essa palavra hoje. E se você clicar em gostei no vídeo, saiba que isso ajuda muito o YouTube a divulgar para mais pessoas. Essa é uma maneira da gente evangelizar. E no final, é claro, eu peço para você também enviar no WhatsApp. Muitas pessoas serão salvas, transformadas. Faz o teste aí depois e me diga o que aconteceu. Eu creio, irmãos, que Deus é o dono dessa obra e você faz parte dela, e você vai receber o galardão também, pode ter certeza. Se você fizer parte dessa obra aqui, compartilhando, enviando para as pessoas, Deus não vai passar despercebido, Ele vai ver a sua atitude de fé, amém? Vamos orar então, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque hoje o Senhor falou ao nosso coração. Deus, eu creio que o Senhor fala na hora certa, com as pessoas certas, e o Senhor não erra o endereço. Tem muitas pessoas aqui que estavam se sentindo sujas, com o coração machucado, porque elas se sentem muito pecadoras. Assim como Pedro, quando Jesus fez aquele milagre, ele pediu para Jesus se afastar dele, porque ele era muito pecador. Mas Jesus na hora entregou um chamado para ele: Pedro, você será um pescador de homens. Oh Pai, obrigado. Quanto mais a gente se sente sujo, quanto mais a gente acha que acabou, que agora Deus vai nos desprezar, que Ele não vai mais agir na nossa vida, é aí que o Senhor está dizendo hoje: eu faço nova todas as coisas, eu purifico os meus filhos com o sangue do meu Filho Jesus, aleluia. Oh meu querido, toma posse disso. Essa palavra não foi em vão, ela não vai cair por terra, mas Deus te chamou aqui hoje
E eu quero que você continue orando comigo. Vamos levantar um clamor aqui, irmãos. A presença de Deus está muito forte. Eu creio que o Senhor vai tocar o seu coração em nome de Jesus. Pai, nós continuamos aqui na tua presença. Eu quero apresentar diante de ti a vida de cada pessoa que está orando comigo, especialmente aqueles que se sentem como Davi, esquecidos no campo, aquelas pessoas que se esforçam, que trabalham, que dão o seu melhor, mas elas se sentem invisíveis dentro da sua própria casa, na sua própria família. Também eu oro por aqueles que se sentem esquecidos na igreja, nos ministérios, ou até mesmo lá fora, Pai. Não importa, a verdade é que o Senhor está de olho em nós. O Senhor, meu Deus, vê todas as coisas, cada afronta do inimigo, cada pessoa que nos machucou, o Senhor estava de olho, e o Senhor hoje está nos curando para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Eu sei, meu Pai, que tem pessoas aqui feridas, sentimento de rejeição, pessoas que não se sentem amadas. Deus, coloca amor no coração dessas pessoas, para elas irem pedir perdão, para elas abençoarem, para elas buscarem a paz acima de tudo. A tua palavra diz que, se possível, nós devemos ter paz com todos. Por isso, meu Pai, coloca esse amor no nosso coração, esse amor que vem do Senhor, que a gente possa buscar a reconciliação, mesmo que a gente não esteja errado, mas é só porque o Senhor disse que nós devemos fazer. Eu te peço também, Espírito Santo, que o Senhor traga o bálsamo sobre essas feridas. Cura, meu Pai, as memórias ruins do passado, as memórias de rejeição, as palavras que foram malditas sobre nós. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu cancelo toda arma forjada contra os teus filhos, Senhor. Eu quebro toda palavra contrária, tudo que foi lançado pelo inimigo, usando a boca de pessoas. Eu repreendo em nome de Jesus toda mentira do diabo que diz que a vida dessas pessoas não importa, que a presença delas não faz diferença. Espírito de morte, eu te repreendo, saia desta vida agora. Aleluia. Pai, quebra essa mentalidade na vida da pessoa, Pai, esses pensamentos ruins, pensamentos de querer acabar com tudo, querer acabar com a própria vida. Senhor, mostra o valor que cada pessoa tem, meu Pai, e esse valor nós só vamos encontrar na tua presença, no teu altar. Por isso, meu Pai, eu quero orar também por aqueles que agiram como o pai de Davi, Jessé, talvez porque eles não tiveram noção do quanto as palavras machucaram, talvez porque eles não perceberam, afinal de contas estavam cegos espiritualmente. Oh Deus, tem misericórdia, Pai. Quantas vezes nós também agimos assim, quantas vezes nós ignoramos as pessoas à nossa volta, a gente não acredita no nosso semelhante, no nosso próximo, e a gente acha que só nós somos bons, só nós temos a capacidade, as habilidades. Pai, tira de nós esse orgulho, essa soberba, que o Senhor traga, meu Pai, muita humildade no nosso coração. Nós queremos ser simples e humildes como Jesus. Pai, nos perdoe, Senhor, por toda soberba, altivez, todas as vezes em que nós tratamos os outros com desprezo. Senhor, eu sei que muitas vezes nós causamos feridas nos outros, ou muitas vezes os outros causaram feridas em nós. Por isso, Pai, eu creio, hoje é dia de cura. Eu oro por cura na alma, Senhor, é o que mais precisamos hoje em dia. Que toda raiz de amargura, toda mágoa guardada contra aqueles que nos rejeitaram, arranca isso de nós, Senhor. Purifica o nosso coração, limpa a gente, meu Pai, de toda sujeira que o pecado causou, de toda sujeira que o inimigo tentou plantar dentro de nós. Oh, meu querido, minha querida, se você está aqui comigo até agora e você deseja realmente entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu creio que hoje é o seu dia. Não deixa para depois, não faz isso. Jesus te ama com amor eterno e Ele nunca vai te machucar, Ele nunca vai brincar com os seus sentimentos. Você que se sente traído, abandonado, saiba que Jesus, Ele nunca vai fazer isso com você. Então eu quero te convidar agora a você continuar com seus olhos fechados e vamos fazer uma oração. Entrega o teu coração ao Senhor, Ele vai te receber aí no altar, Ele vai transformar a sua vida a partir de hoje. Não importa o quanto você tem sofrido, hoje Ele começa a mudar a tua história, amém? Repita essas palavras comigo assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que o meu pecado me afasta de Ti, mas Jesus, me perdoe, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor, que são muitos. Eu te peço, Senhor, purifica também o meu coração. Muitas vezes eu me sinto sujo, muitas vezes eu acho que nunca vou poder ter comunhão contigo.
mas eu aprendi hoje que o sangue de Jesus nos capacita a estarmos diante de um Deus tão santo, tão puro. Jesus, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, apaga minha culpa, o meu passado, escreva uma nova história para mim. Eu preciso do teu perdão e eu abro o meu coração, crendo que fui perdoado, que fui salvo, que fui liberto para a honra e glória do teu nome. É em teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Oh, meu Deus e meu Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa mulher, a vida desse homem. Eles oraram aqui, Pai, de todo o coração. Eu te peço realmente, Pai, que o Senhor faça uma obra linda, assim como o Senhor fez também na minha vida, ao enviar o Espírito Santo e mudar o meu coração. Eu te peço agora, transforma a vida dos teus filhos para a honra e glória do teu nome. E que essa oração de hoje, Pai, possa alcançar milhares e milhares de lares, de pessoas que estão se sentindo desprezadas, precisando de uma palavra de ânimo, de encorajamento. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo,
tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.